Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas e hortaliças. Sempre eu estou trazendo para vocês várias informações no cultivo dessas culturas, muito apreciada por inúmeras pessoas. E o mercado está aí e mostra isso para todo mundo que quiser ver. Vocês devem ter reparado que eu prezo muito pela sustentabilidade das nossas roças. O que seria essa sustentabilidade, gente? Seria nós podemos olhar a roça, o sítio, o seu cultivo de uma forma diferenciada. Como assim, Érica, de uma forma diferenciada? A minha roça é roça e ponto final. Sim, com certeza, é roça e ponto. É uma lavoura e acabou. Só que nós temos que olhar de uma forma é, ampla, tá bom? Muito ampla em cada sítio, em cada fazenda, em cada local de produção. Então, sempre estou falando com vocês sobre matéria orgânica. Vocês devem pensar, poxa, lá vai ela falar sobre matéria orgânica de novo. Eu falo sobre matéria orgânica de novo porque eu vejo o resultado no campo. Porque se eu não tivesse resultado no campo para vocês, ou no caso, para as pessoas que eu atendo, não tem como porquê, não tem motivo pelo qual eu fico falando sobre matéria orgânica. Só que eu vejo que tem resultado, eu vejo que melhora a produção, dá mais trabalho, realmente dá mais trabalho, mas eu vejo que funciona. Então, todas as informações e dicas que eu passo a vocês são coisas que realmente funcionam porque eu estou acompanhando isso dia a dia. Então, todos que assistem os meus vídeos até o final sabem do que eu estou falando e percebem isso, tá bom? Então, trazendo aqui novamente, vamos falar sobre essa parte, porque eu acho que é extremamente importante e nesse atual momento da economia mundial, economia nacional, é fundamental. Entendeu? É fundamental. Claro que a agricultura está ligada ao clima, às características do solo de cada lugar, de cada roça, de cada talhão produtivo. E são essas características que nós temos que levar em consideração e respeitar, porque não adianta o produtor querer controlar a natureza, querer controlar o solo. Nós tentamos, só que respeitando a característica de cada natureza, né? De cada bioma, de cada tipo de solo e assim por diante. Então, esse respeito tem que existir, tem que ter para vocês conseguirem plantar, entendeu? E a sustentabilidade é o que? Preservar os nossos recursos de maior importância na roça, na agricultura, que é principalmente o solo, a terra e a água, que é tão preciosa. E ainda tem a sustentabilidade financeira, que é o nosso bolso, que é o custo de produção, o quanto que eu vou gastar para plantar. Então eu sempre estou falando de sustentabilidade, tá? Para que nós tenhamos uma terra boa para cultivo por muitos e muitos anos e quantidade de água o suficiente para fazer uma irrigação, por exemplo. E claro, rezar por nossos meteorologistas, aliás, conseguirem sempre estar prevendo e tendo boas notícias em relação a que chuva, porque nós precisamos de chuva. Por mais que tenha um excelente sistema de irrigação, a chuva não tem quem seja melhor para poder molhar, irrigar a nossa plantação. Então, esses são um ponto fundamental que eu sempre estou trazendo aqui nos meus vídeos. E a sustentabilidade é atrelada à modernidade também. Como assim, Érica? É muito simples. Por exemplo, sustentabilidade está atrelada à rastreabilidade de alimentos. Ué,
mas o que tem rastreabilidade de alimentos com sustentabilidade? Por exemplo, essa rastreabilidade de alimentos frescos de origem vegetal, no caso da lei, ela está voltada ao cultivo de frutas e hortaliças, que são os produtores que eu trabalho no meu dia a dia como extensionista, ou aquela pessoa que oferece ajuda, presta assistência técnica para os agricultores. E como que a rastreabilidade pode ser sustentável? É muito simples, gente. Por exemplo, tem alguns lugares que o mercado, por exemplo, de hortaliça não é tão aquecido, não tem tantos produtores de hortaliças e etc. São locais que é mais o monocultivo em grandes extensões do que propriamente dita os produtores de hortaliças, que são a nossa salada, os nossos legumes, os nossos refogados, nossos cozidos, que tanto temos no nosso prato diariamente. Dentro de casa, sempre tem algum item que o produtor de hortaliças tem participação, não é verdade? Só que muitas vezes esse local não tem uma grande faixa de mercado para a horticultura e por esse motivo não tem insumos. O que é isso? Defensivos próprios para a agricultura, no caso a hortaliça, próprios para folhosas, próprios para abóboras, próprios para raízes, vários tipos de plantas que vocês possam estar comprando para se alimentar. E no caso de não ter um mercado aquecido para a horticultura, falta. Isso é um problema. Por quê? A rastreabilidade, ela trabalha com o quê? O agricultor, com uma boa assistência técnica, bem orientado e consciente também, principalmente, ele só vai à procura de produtos registrados para a cultura que trabalha. O tomateiro produtos registrados para o tomate, produtos registrados, por exemplo, para quem cultiva pepino. Então, todas as hortaliças que vocês um dia pretendem, planejam plantar, tem que ter produtos registrados à cultura para combater pragas e doenças. E tendo produtos registrados para a cultura, eu tenho que obedecer principalmente a bula do produto, tá? Então, nós temos que começar a ter já dentro de casa o hábito, né, o costume de ler a bula do remédio que eu tomo, para eu saber se pode, de repente, ter alguma reação naquele medicamento. Naquela bula, a grande maioria das reações já estão previstas, e assim a gente já sabe como lidar. Se eu vou já logo de cara ir correndo para o médico ou não, ou simplesmente é uma reação que pode acontecer sim, então vamos esperar o efeito passar, ou simplesmente é uma tomada de decisão que eu tenho que ir para o médico rapidamente. Então, nos defensivos é a mesma coisa, tem bula, e a rastreabilidade quer que o agricultor utilize apenas os produtos registrados para a cultura, porque houve uma pesquisa. Se lá existe dose para determinado tipo de hortaliça, só que lá tem uma listagem gigante de hortaliças. Aí você começa a ler bula e percebe, caramba, mas para cada hortaliça tem uma quantidade que eu vou usar. Por quê? Por que é diferente? Para uns vai mais, outros vai menos, e o intervalo de aplicação também muda? Caramba, mas por que isso? Gente, é muito simples de entender. O intervalo de aplicação está em cima do período de segurança que no rótulo, que na bula está escrito. Antigamente nós falávamos período de carência. Hoje é o período de segurança, que é o quê? É o período que eu tenho que esperar e ter um embasamento do fabricante
que eu tenho que respeitar esse período sem fazer com que haja nova aplicação. Isso tem que ser levado a muito sério, minha gente. Ah, mas se eu encurtar uns 2, 3 dias, não vai fazer falta. Tá aqui escrito 10, tá aqui escrito uma vez por mês. O que é eu diminuir uma semana ao invés de esperar 4 semanas? Até lá, minha roça já se perdeu em praga. Não é bem por aí. Porque se lá está escrito, por exemplo, que a cada 40 dias ou 30 dias, significa que se eu aplicar várias vezes, a minha planta não teve tempo de metabolizar essa molécula química. O que é metabolizar? Se o seu médico, quando você toma antibiótico, ele fala para você, tome esse antibiótico a cada 12 em 12 horas. Por que você vai tomar a cada 8? Ah, eu vou tomar a cada 8 horas para ficar melhor protegido, para eu conseguir curar mais rápido do que 12 em 12 horas. É muito longo um período do outro. Até lá eu posso piorar. Ninguém questiona o médico. E por que a gente tem que questionar a bula? Não é? E por que é 12 em 12 horas um antibiótico? Porque, por exemplo, se eu tomo um remédio, ele vai ter um período de efeito. E o período do efeito daquele antibiótico que o médico te receitou são de 12 horas. Nem mais, nem menos. É 12 ponto final. Não é 10 e não é 14 e nem 18 horas. É 12 horas. Pronto e acabou. Eu tenho que respeitar, porque eu vou ter, vamos supor, nesse período aqui de 12 horas, eu vou tomar um medicamento, ele vai começar a fazer o efeito e vai perdurar por um tempo e depois vai começar a cair. Antes de cair, eu tomo de novo, para que eu sempre tenha aquela cobertura daquele medicamento dentro de mim, sem que eu tenha altos e baixos. E antes que abaixe demais, eu já tenho que tomar novamente. E esse período foi determinado pelas empresas farmacêuticas ou daquele fabricante, que é 12 horas. No defensivo é a mesma coisa. Sendo a mesma coisa, eu tenho que fazer o quê? Obedecer o que está escrito ali. Eu não posso simplesmente usar um produto que é a cada 7 dias e aplicar de 3 em 3. Será que vocês não pensam que pode estar intoxicando a planta? A gente pode se intoxicar com medicamento e levar à morte. A planta é a mesma coisa. Ela pode não morrer de repente, mas ela diminui a sua produtividade. O que ela poderia estar fazendo para aumentar o tamanho de fruto ou fazer com que aquele botãozinho de flor ela seja saudável para formar um frutinho quando abrir e ali se polinizar, eu vou estar diminuindo isso. Eu posso estar causando aborto de flor, excesso. Então, isso se chama fitotoxicidade. Quando eu falo para o produtor, vixe, essa planta está com sintomas de fitotoxidez, ou seja, ela foi intoxicada por excesso de defensivos, por excesso de herbicida, por excesso de adubo. Tudo pode dar uma intoxicação porque isso tudo é químico e temos que tomar cuidado. Você não vai querer ter na sua roça uma planta mais ou menos, ou mais para menos ainda. Pelo contrário, vocês querem ter uma planta top, robusta, produtiva, vai soltar flores porque ela está saudável, está bem nutrida e vou ter frutos para colher e vender. Ou simplesmente eu vou ter uma planta tão saudável que rapidinho eu faço com que o meu pé de alface cresça e esteja pronta para eu pegar e colher e faça que um único pé tenha o tamanho suficiente para um maço só, do que eu usar vários pezinhos de alface para formar um maço. Olha o prejuízo. Então é isso que vocês têm que pensar. Tudo que você fizer na roça,
na aplicação de defensivos sem registro, você pode estar intoxicando a planta, ela pode não morrer, mas ela perdeu o tamanho porque ela tem uma molécula ali que não é legal. Sem dizer que, se esse produto não tem registro para aquela cultura, a planta não vai conseguir metabolizar aquela molécula química, podendo uma pessoa, ao consumir aquele produto, por exemplo, uma salada ou de alface e tomate, ou até mesmo uma salada de fruta, eu vou consumir aquele produto ainda com um resíduo. É isso que é perigoso. Por isso que vocês têm que obedecer, pelo amor de Deus, período de segurança ou também o período de carência. Porque se eu consigo fazer isso, eu consigo com que a planta possa se desenvolver de uma forma mais saudável, sem que ela tenha queda de produção e ainda sem que eu leve um resíduo para o meu consumidor. Faça com que ele vai comer um produto com resíduo de produto químico. Isso é muito sério. E dessa forma nós temos que fazer com que essa condução, todo esse manejo seja feito de uma forma mais correta, sem que haja uma intoxicação na planta especificamente e sem que eu possa estar levando qualquer tipo de molécula química para o consumidor final. Por esse motivo que existem as bulas. Se vocês não têm o hábito de fazer a leitura das bulas e muitas vezes verificar de realmente como que esse produto vai agir na sua roça, é bom vocês começarem a ter. Muitas vezes, quando você for na revenda, você acaba aceitando uma sugestão daquele vendedor, mas dá uma olhadinha, procure ler e lá está toda a relação de produtos, no caso hortaliças ou frutas, na qual aquele produto pode ser utilizado e com instruções de dose e carência. Tendo esse tipo de cuidado, vocês vão conseguir fazer com que a sua roça seja saudável, sem ter incidência de praga e doença, e consequentemente, isso não vai fazer com que você tenha queda de produtividade. Pelo contrário, você vai trabalhar com um defensivo de forma racional e certa, obedecendo a lei que está aí, que é a rastreabilidade, que vai fazer um monitoramento do uso do defensivo na lavoura. Nada mais é do que visando segurança alimentar. E essa segurança alimentar está sendo cada vez mais exigida não pelo órgão fiscalizador, mas sim pelo consumidor. O consumidor vai precisar ter esse cuidado e cada vez essa informação está chegando. Tá certo que existe ainda alguns locais de vocês que estão ali em estados, até mesmo em cidades, que não se comenta sobre rastreabilidade, mas cada vez mais isso já está tomando força. Isso acaba se tornando até mesmo um trabalho de marketing para aquele agricultor que tem consciência e colocar ali, falar, olha gente, eu não sou orgânico, mas eu tenho uma produção rastreada, na qual eu tenho todo um acompanhamento de tudo que eu estou aplicando, a sua dose e respeitando a carência. Porque, por exemplo, vamos supor que hoje é dia 1 e aquele produto só pode ser aplicado a cada 7 dias. Então, se hoje no dia 1 eu pulverizei, no dia 8 pulverizo de novo e assim por diante. Respeitando esse período, fazendo com que a minha planta receba toda a dosagem correta, específica da cultura, respeitando esse período de carência, levando então uma segurança alimentar para quem está comprando. Muitas vezes o comprador, o atacado ou até mesmo o varejo que vai atrás de vocês adquirirem, eles não têm o conhecimento dessa lei. E essa lei existe desde 2018. Nós estamos em 2022 e ainda tem muita gente que não obedece à rastreabilidade.
E por que é importante rastrear? Porque é um documento, é um caderno de campo que você guarda aí no seu sítio. E esse documento vai estar escrito ali todos os dias que foi aplicado o produto, o que foi realmente utilizado, a quantidade que foi usado e o dia, para ver se vocês estão obedecendo aquele período de carência. E esse período de carência tem que ser bem observado, tem que prestar muita atenção para não errar. Ah, Érica, mas de repente eu tenho que a necessidade de entrar com um produto na qual esse período de carência é muito longo, ele não vai conseguir oferecer proteção. Tudo bem, só que graças a Deus no mercado existem outros produtos com menor carência que você pode vir a utilizar. Então vamos supor, aqueles produtos com carência maior, você utiliza até a colheita. Chegou no momento de colheita, onde você tem que estar fazendo colheitas periódicas dentro da semana, você vai utilizar produtos que não têm carência ou com carência menor. E essa carência menor vai fazer com que você tenha a segurança de poder estar colhendo um produto que respeitou o período de carência, que em cima da dose que você olhou ali no rótulo e fez o quê? Fez a pulverização com segurança e na colheita você ofereceu para o seu consumidor algo também com segurança. Então vocês podem estar aplicando isso e se alimentando, podendo oferecer para sua família. Não é porque você está na roça usando um defensivo que eu vou falar, não, isso aqui não é para minha família comer porque não tem um produto ali, eu usei alguma coisa duvidosa. Não, se você agiu certo, você está usando um produto registrado, obedeceu a carência e a dose recomendada ali no rótulo, você pode sim oferecer para sua família sem nenhum problema, porque você está agindo de forma correta, junto com a sua família, com o seu consumidor e ainda obedecendo uma legislação que está aí visando nada mais, nada menos do que a segurança alimentar. Porque a segurança alimentar hoje é fundamental para o mercado consumidor. E isso é cada vez mais procurado para quem está comprando e fazendo a comida para sua família. Então, é de responsabilidade eu, como assistente técnica, como técnica de campo, oferecer esse tipo de recurso para vocês, embasado numa lei, tá? E o produtor que é do outro lado entender isso, entender essa importância, também embasado na lei e tendo a segurança de oferecer para quem está adquirindo um produto livre de excessos de defensivos e sim utilizando aquele estritamente necessário e podendo assim ter o seu cultivo sustentável. Não é porque vocês utilizam o defensivo que não pode ter um cultivo sustentável. Claro que pode, porque você está obedecendo dose, não está jogando produto químico a mais, não só na sua planta, como no solo. Então, como eu já tinha falado, nós temos que ser sustentáveis na agricultura, porque eu tenho que preservar o recurso natural muito importante que é o solo e a água. E dentro do solo, eu já falei a vocês que existem, além de nutrientes e matéria orgânica, temos micro-organismos. Então, se eu uso um fungicida, um bactericida de forma errada, vocês concordam comigo que eu também vou estar afetando essa população do solo, que tanto me beneficia, que tanto ajuda o agricultor no dia a dia? Então, nós temos que respeitar todos esses parâmetros para a gente conseguir ter uma produção racional, para a gente conseguir elaborar um manejo sustentável, mesmo usando químico. Não é só o orgânico que pensa na sustentabilidade. Lá acaba tendo um outro tipo de conceito na qual usa-se também
alguns produtos químicos com menor solubilidade, com outros tipos de efeito e não tão agressivo muitas vezes. E se usa muita matéria orgânica, esterco, compostagem, folhas, roçada, cobertura vegetal. Então isso tudo que o orgânico faz, nós podemos trazer no convencional sim, aproveitar todo esse benefício e manter o meu solo sustentável e a água disponível para a planta por maior tempo.